Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 21 de novembro do ano 2019. Hoje é quinta-feira. E a nossa mensagem hoje é Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Versículo de número 10 diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece, versículo 11 diz assim: quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Versículo 12, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, ele começa com esta mensagem: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Meu irmão, Deus é o nosso refúgio. Se você está passando por problema, por luta, por aflição, descanse no Senhor. Não se preocupe, Deus está no comando central de toda a situação. Ele é o comandante supremo. Aquieta-te e saiba que Deus é Deus. Jogando para o versículo 4, que eu queria trazer um pouco sobre as vigílias da noite para os irmãos, porque é necessário nós estudarmos as vigílias para nós sabermos aonde nós estamos vivendo do ponto de vista profético. Onde estamos vivendo do ponto de vista profético? O Salmo 90, versículo 4 diz assim: 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Para Deus, então, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Por isso, nunca diga que Jesus está demorando a voltar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, o Salmo também diz assim: e como a vigília da noite. Preste atenção, 1000 anos é como a vigília da noite. O que você tem que fazer então? Você pega um papel, pegue uma caneta. Eu tenho esse estudo também no canal, no gráfico. Mas eu gostaria de passar para você mais uma vez. Pega um papel, pega uma caneta e anote aí. Se o Salmo está dizendo que 1000 anos é como a vigília da noite, então você tem que estudar as vigílias. Como que eram as vigílias da noite? Nos tempos de Jesus Cristo, na época do Império Romano, Jesus veio aqui sob domínio romano. O imperador era César Augusto. E ele vai voltar sobre domínio romano restaurado na sua segunda vinda em Jerusalém. E o imperador será o anticristo. Então é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Então veja bem. Na época de Jesus, no tempo do Império Romano, a noite era dividida em 4 vigílias. O dia era dividido em 12 horas e a noite era dividida em 4 vigílias. O dia era dividido em horas, primeira hora, segunda hora, terceira hora e assim por diante. A primeira hora começava às 6 horas da manhã e assim ia até às 6 da tarde. Agora, a noite, na época do Império Romano, a noite era dividida em 4 vigílias. Na época dos hebreus era dividida em 3 vigílias. Era a primeira vigília, a vigília média e a terceira vigília. Agora, na época de Jesus, que era o Império Romano, era 4 vigílias. A primeira vigília, então, ela começava das 18 e ela ia até às 21 horas.
Esta é a primeira vigília. Era dividido de 3 em 3 horas. A noite tinha 12 horas, então era dividido em 4 vigílias. Primeira vigília, 18 às 21. Segunda vigília, da 21 às 0 horas. Terceira vigília começava às 0 hora e ia até às 3 da manhã, chamada vigília do cantar do galo. E a quarta vigília começava das 3 da manhã até às 6 da manhã, onde iniciava a primeira hora, que aí o dia é dividido em horas. Então, se o São está dizendo que 1000 anos também é como a vigília da noite, é muito fácil de você calcular isso aqui. Você escreve aí, primeira vigília, coloca aí 1000 anos. Segunda vigília, 2000 anos. Terceira vigília, 3000 anos. Quarta vigília, 4000 anos. Cada vigília tem um ano, 1000 anos. Cada vigília tem um milênio. Então veja bem, onde nós estamos? Se 1000 anos é como a vigília, então todo o período do Antigo Testamento, que vai de Adão até Jesus, é um período de 4 vigílias, ou seja, 4000 anos. 4 vigílias, 4000 anos. Então, se nós formos analisar, Jesus veio e ele dividiu a história em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Se nós analisar, então, do ponto de vista do Antigo Testamento, meus amados irmãos, Jesus veio no final de 4000 anos. Então, Jesus veio no final de 4 vigílias, 4000 anos. Na sua primeira vinda, na sua primeira parousia, Jesus veio no final de 4000 anos e dividiu a história. Então, do ponto de vista do Novo Testamento, Jesus também veio no início do primeiro milênio, DC. Então, do ponto de vista do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Jesus veio no final da quarta vigília e no início da primeira vigília. Então, Jesus já veio na quarta, Jesus já veio na sua primeira parousia, ele veio na quarta e na primeira vigília. Então está faltando quantas vigílias? Falta a vigília da meia-noite, a vigília de 2000 anos. Esta é a vigília do arrebatamento da igreja, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. A segunda vigília, ela representa a vigília do arrebatamento da igreja. E falta a vigília terceira, que é a vigília da sua segunda vinda no terceiro milênio, no terceiro dia, na cidade de Jerusalém, meus irmãos. Então esse salmo, ele é um salmo extremamente profético. Pulando aqui para o versículo de número 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então aqui está falando do tempo de uma geração. O que é uma geração? Uma geração, ela é o tempo de vida do homem na terra. Lá em Eclesiastes você vai ver essa expressão lá. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então a geração, ela é o tempo de vida do homem na terra. E a última menção bíblica de que o homem ele viveria na terra de 70 a 80 anos é esta de Salmo 90, versículo 10. Lá para trás os homens viviam 120 anos. É lógico que alguns, até nos dias atuais, vivem até 80, 100, outros vivem 90. Mas o limite é 70 anos. Se chegar a 80, a Bíblia está dizendo que é canseira e enfado. O versículo 11 diz assim: quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. O versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar corações sábios. Então, meus irmãos, 70 é o tempo de uma geração. Pode chegar a 80. É o prazo limite, 70, 80. Quando nós pegamos esse texto bíblico e nós jogamos no contexto em que Jesus disse que não ia passar a geração que visse Israel brotar.
E nós sabemos que Israel brotou em 47, 48, 29 de novembro de 47, o dia em que Israel nasceu na ONU, na chamada Resolução 181 da ONU, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, foi criado o Estado de Israel, 29 de novembro de 47. Pode pesquisar aí no YouTube para você ver, ou no Google que você vai achar isso aí. 14 de maio de 1948, Guerra da Independência de Israel. Então nós estamos vivendo exatamente dentro desse contexto. O próprio Jesus disse que não vai passar a geração que vê-se Israel brotar. Essa geração brotou, como eu disse, 47, 48. E a geração vai até 80 anos, como diz o Salmo 90, versículo 10. Então, meus irmãos, dentro dessa geração, a palavra no original é geneia. Geneia. Não passará esta geração. Não está dizendo essa geração. Se Jesus estivesse falando essa geração, era a geração da época dele. Está falando esta, ou seja, geração que vive atualmente. A geração que viu Israel brotar em 47 e 48. Esta geração. É esta que é a última geração dos tempos finais. O tempo da geração 70, 80. Então esta geração, ela vai ver, uma parte dessa geração vai ver o arrebatamento da igreja. O arrebatamento pré-tribulacionista. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O arrebatamento será pré-tribulacionista. Se você acredita de outro jeito, é problema teu. Se você quer ficar na grande tribulação, é problema teu. Eu acredito do jeito que a Bíblia está ensinando. O arrebatamento será pré-tribulacionista. Então, dentro dessa geração que brotou em 47, 48, acontece arrebatamento, acontece a ascensão do anticristo, acontece a grande tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus e a segunda vinda em Jerusalém, a parousia. A parousia. Então Jesus vai voltar ainda na vigília da meia-noite, que é a vigília do arrebatamento. A vigília de 2000 anos. Veja bem, das 21 até a 0, vigília da meia-noite, a vigília de 2000 anos. Jesus vem arrebatar a igreja. E depois, no final da tribulação, ele volta para salvar Israel no massacre de Armagedon, meus irmãos. Então, o que nós temos que fazer? Ficar atento, viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, buscar a presença do Senhor, observar os acontecimentos no Oriente Médio, em Israel, em torno de Israel, naquela região ali, porque nós temos que olhar para a figueira, olhar ali para aquela região, porque está muito próximo de Jesus vir arrebatar a igreja. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do Pai Celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.